Vamos à leitura, Colossenses, capítulo 1, versículos 21 e 22. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos ensine com esta palavra. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses e ele fala, logo no início, ele agradece a Deus por essa igreja que estava firmada, que estava sendo um exemplo, e depois ele começa uma exaltação muito maravilhosa a Jesus, dizendo que todas as coisas foram feitas por ele, e para ele são todas as coisas, ele é desde o princípio, ele é Senhor. Então ele dá uma descrição de Jesus Cristo, uma descrição muito maravilhosa. E quando chega aqui no versículo 21 e 22, ele fala de uma verdade. Ele diz que nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos separados. Estar separados de Deus, irmãos, é viver sem Deus. É viver sem se preocupar com as coisas de Deus. É não se importar com o Senhor. É não querer saber das verdades de Deus. É não louvar, é não engrandecer ao Deus Criador de todas as coisas. E ele está dizendo que nós éramos separados, na nossa mente, e nós éramos inimigos por causa do nosso mau procedimento, Mas que mau procedimento é esse? É justamente o pecado. É ir contra os preceitos de Deus. É pecar contra Deus, é mentir, é roubar, é adulterar, é pensar mal, é não amar a Deus sobre todas as coisas. Enfim, nós pecamos contra o Senhor e cada um de nós sabe disso e não tem como nós negarmos esta verdade. Mas no versículo 22, ele escreve de uma forma tão clara, tão nítida assim para nós, que realmente é motivo de nós darmos glórias a Deus, porque ele diz assim: mas agora. Então veja, primeiro ele fala que nós estávamos longe, éramos inimigos de Deus, estávamos separados de Deus, mas o versículo 22 ele diz: mas agora. Ou seja, vai haver uma mudança, não vai ficar como estava, você não vai estar mais separado de Deus. Ele diz: mas agora ele os reconciliou. O que é reconciliar? É restaurar uma amizade, é fazer uma amizade. Se tem duas pessoas inimigas, a reconciliação envolve aquele relacionamento dessas pessoas. Um novo relacionamento, e um relacionamento, em se tratando de Deus e a sua igreja, de Deus e nós, um relacionamento de amor, um relacionamento muito santo, muito verdadeiro. Ele diz que ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo. O corpo, Jesus, então, ele veio com o corpo físico mesmo e nos reconciliou mediante a morte. Então, Jesus veio na forma de homem, sim, nós sabemos disso, dessa verdade absoluta, e ele viveu entre nós e ele foi morto. Então, Paulo está dizendo que através da morte de Cristo nós somos reconciliados com Deus, mediante sua morte, para apresentá-los diante dele. Então, através da morte de Jesus Cristo, nós somos apresentados diante de Deus, inculpáveis, ou seja, você não tem culpa nenhuma, não há nenhuma acusação contra os escolhidos de Deus, como Paulo fala em Romanos 8, então nós somos inculpáveis, você não é mais acusado, não porque você não fez um mal contra Deus. Não, você fez um mal contra Deus, você pecou contra Deus, mas nós somos agora inculpáveis porque Jesus Cristo, ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu os nossos pecados e ele morreu por causa dos nossos pecados, ele foi castigado por causa dos nossos pecados. Então, eu já vou entrar numa explicação mais profunda a respeito disso. Então, nós somos inculpáveis, não há culpa, ninguém pode acusar você. Ninguém pode falar: "Ei, você é culpado porque você pecou no passado". Uma vez que você se arrependeu do teu pecado, que você creu em Jesus Cristo como Senhor da tua vida, agora a Bíblia diz que você é uma pessoa inculpável, você não carrega mais o peso da culpa.
Não importa o que você tenha feito, o que importa é o que Jesus fez na cruz para te livrar dessa culpa. E ele realmente livrou você que crê nessa culpa que estava sobre você. Então ele fala, somos considerados inculpáveis e livres de qualquer acusação. Realmente não há nenhuma acusação, nós não temos culpa e não temos nenhuma acusação contra nós. Então, descanse realmente em Cristo, porque Ele te libertou, Ele justificou você. Você agora está livre da culpa, né? Você está justificado por causa da morte de Jesus Cristo. Não porque pelo que você fez, não porque você é uma pessoa melhor hoje do que você era no passado, mas sim pelo sacrifício de Jesus Cristo, né? Jesus morreu para que nós tivéssemos a salvação. Então é necessário nós compreendermos o que Paulo está falando. Paulo ele está fazendo uma coisa aqui que é muito interessante, ele faz muito isso nas cartas às igrejas, que é dar uma explicação à igreja. E aqui ele está dando uma explicação a respeito da morte de Cristo. Essa morte de Cristo que nós hoje, daqui a pouco, estaremos celebrando pela ceia. Quando nós ceiamos, nós fazemos isso para lembrar da morte de Cristo. Então Paulo está falando aqui que nós fomos livres da culpa e livres de toda a condenação, de toda a acusação, por causa da morte de Cristo. Tá? E quando nós vamos lá no Evangelho segundo Mateus, nós vamos encontrar lá no capítulo 26, não precisa você abrir a Bíblia, deixa que eu falo, se você quiser anotar e depois na tua casa você conferir, você pode fazer isso. Vai haver uma descrição muito assim, dura do que aconteceu com Jesus. A respeito desse ensinamento de Paulo, ele está dizendo que nós fomos reconciliados com Deus, não temos mais culpa e não temos mais acusação, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Mas como foi isso? Por que foi isso? Por que teve que acontecer isso com Jesus, né? Então, Mateus 26, do versículo 62 ao 68, vai aparecer ali um relato da acusação contra Cristo. Quando Jesus Cristo ele é traído por Judas, como nós outro dia já pregamos aqui, agora Jesus Cristo ele vai ser levado diante do sumo sacerdote, e ele é interrogado, e por um momento ele fica calado. Mas de repente o sumo sacerdote ele exige uma resposta de Jesus. Ele pergunta se Jesus é o Cristo, se ele é o Filho de Deus, e Jesus fala, tu o dizes, você está dizendo isso. Ou seja, Jesus está dizendo, sim, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. E aí Jesus complementa ainda dizendo, e vocês ainda verão o Filho de Deus sentado à direita do Senhor. E isso foi tão impactante para aqueles homens que estavam acusando Jesus, que o sumo sacerdote ele rasga as suas vestes. Como se dissesse, ele está blasfemando. Esse homem está falando um absurdo, ele está dizendo que é o Filho de Deus, ele está dizendo que é o Cristo, que é o Messias. E aí ele pergunta, né? O que vos parece? Lá no versículo 66. Responderam eles, culpado e merecedor de morte ele é. Aqui começa o julgamento de Jesus por homens que foram criados por Jesus, por pessoas que o Senhor Todo-Poderoso, que vive para sempre, ele fez. Está escrito na Bíblia que todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele, para ele. Agora Jesus Cristo ele se submete a essas pessoas, ele se submete ao julgamento, e eles falam uma coisa dura, eles dizem, ele é culpado e ele é merecedor da morte. Uma coisa que eles não sabiam é que eles estavam falando uma coisa tão terrível contra Jesus, mas é como se eles apontassem o dedo para si mesmos e falassem, nós somos merecedores da morte. Porque Jesus, na verdade, não merecia a morte. Jesus, segundo as Escrituras, ele viveu sem pecado, sem mancha nenhuma, ele foi obediente até a morte de cruz. O salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, então ele não merecia. Mas eles dizem aqui que Jesus Cristo, ele é merecedor da morte. E nós sabemos hoje que merecedores da morte somos nós. Nós merecemos a morte.
Quem errou contra Deus fomos nós. Por isso Paulo está falando lá em Colossenses, onde nós lemos logo no início, que nós éramos inimigos de Deus. Na nossa mente nós sabíamos disso, nós estávamos separados de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos delitos. Então, era necessário que houvesse uma reconciliação. E agora Jesus Cristo, que veio para nos salvar, Ele mesmo, isso é voluntário, Ele mesmo se entrega. Ele mesmo vem a esse mundo e diz: eu estou aqui, eu dou a minha vida por vocês, eu amo vocês, eu vim para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que o povo do Senhor seja livre do pecado. A vontade do Pai é que a igreja do Senhor, ela seja livre de toda acusação, ela seja perdoada por causa dos seus pecados. Então, era necessário que Jesus Cristo, Ele viesse a esse mundo, e não só viesse, mas que Ele fosse acusado de morte, que Ele fosse entregue nas mãos de homens perversos e que Ele fosse morto. Então começa assim: primeiro, culpado e merecedor de morte Ele é. Imagine a gravidade disso. Imagine o tamanho da acusação contra o Filho de Deus. Acho tão, assim, terrível diante de Deus, porque nesse momento em que Jesus estava diante desses homens sendo julgados, é claro que Deus estava vendo. Deus vê todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Deus estava vendo eles acusando o Filho dele, e Deus não fez nada. Deus não tirou Jesus daquele meio, Deus não condenou ali de imediato esses homens, porque tudo isso deveria acontecer. Deus havia planejado esse momento. Deus havia planejado a morte do seu Filho por amor a nós. Você pode até ficar assim um pouco assustado com isso, admirado com isso, perplexo talvez, porque como pode um Deus tão santo planejar a morte do seu Filho unigênito, do seu Filho sem pecado, do seu Filho tão puro, tão amoroso, tão maravilhoso, e de repente agora Jesus entregue nas mãos de homens que estariam o acusando. E nós vamos ver que Deus tem um propósito em tudo o que Ele faz. Deus não faz nada sem um propósito. Ele tem um plano, Ele tem um projeto eterno. E essa entrega de Jesus, esta acusação contra Jesus, é a acusação que deveria estar contra mim, é a acusação que deveria ser feita contra você. Você é digno de morte, eu sou digno de morte. E aí o que acontece? Vem uma sequência, uma série de fatos aqui. Aí Pedro vai negar Jesus, né? Aí vem a multidão, né? Jesus, ele passa por Pilatos, e Pilatos ele vê que Jesus não é culpado. Ele fala: não, esse homem é inocente. A esposa de Pilatos fala: toma cuidado com o que vão fazer com esse homem, porque eu tive um sonho. Deus deu um sonho para a esposa de Pilatos a respeito de Jesus Cristo, ela dizendo que esse homem era santo. Então eles sabiam, tanto Pilatos ali, governador, como a esposa dele, eles sabiam que Jesus não tinha feito nada que ele merecesse a morte. Mas acontece que a multidão, ela esbravejava e ela gritava: crucificam, crucificam. É o que eles queriam. O povo não queria livrar Jesus da morte. Veja que não foi só o sumo sacerdote que condenou Jesus à morte. Não foram os líderes judeus. O povo estava gritando: crucificam. E aí, irmãos, quando nós vamos avaliar o que estava acontecendo, nós vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Que Deus não perdeu o controle em momento algum. Que todas essas coisas estavam dentro de um plano eterno, dentro de um plano de Deus.
Tanto que em Atos dos Apóstolos, depois que Jesus Cristo já havia morrido, já tinha sido torturado e já havia até ressuscitado e assunto aos céus, eles estavam orando. E no meio dessa oração, em Atos 4, 26 a 28, é revelado algo muito maravilhoso para nós. É revelado algo muito maravilhoso para a igreja e até para os que estão fora da igreja, para que eles creiam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor. Atos 4, 26 ao 28 está escrito assim: os reis da terra se levantaram e os governantes se ajuntaram em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. É o que estamos vendo em Mateus no capítulo 26. Os reis da terra, os governantes, se ajuntaram em oposição contra o Senhor, contra Cristo, e contra o seu ungido. Se levantaram contra Deus e contra Cristo. Porque eles queriam matar Jesus Cristo, eles queriam matar o ungido de Deus. Versículo 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Veja, irmãos, o que está acontecendo. Quem estava olhando para aquela situação estava dizendo: realmente eles estão condenando Jesus, eles estão gritando: crucifica-o. Pilatos lava suas mãos. Todos vão contra o ungido do Senhor. A multidão, tanto israelitas como os povos gentios, os povos pagãos, eles vão contra o Senhor, eles gritam: crucificam. Mas está escrito aqui uma coisa muito interessante: eles se reuniram contra Jesus, eles se reuniram contra Deus. Mas o versículo 28 está escrito: realizaram. Quem realizou? Pilatos, Herodes, os povos que se uniram ali contra Cristo, que pediram a crucificação, realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que acontecesse. Eles estão orando a Deus nesse momento. Eles estão falando para o Senhor, que Ele sabe que quando Pilatos, Herodes e toda aquela multidão se uniu contra Cristo e contra o Senhor, eles estavam fazendo o que Deus havia determinado no passado. Aí você pode perguntar: mas pastor, e eles então não tem culpa nenhuma, porque se Deus determinou a morte de Cristo, quem matou Cristo não tinha culpa nenhuma? Irmãos, eles têm culpa sim. Eles tiveram a culpa sim. Porque o homem tem inteligência, o homem tem consciência. E eles mataram ali, com ódio, com raiva, julgaram Jesus. E isso é pecado. Porém, Deus usa até a maldade humana para realizar os seus propósitos. Deus usa. Deus quis sacrificar o seu Filho amado. Deus quis. E aí você pode falar: mas por que Ele quis? E às vezes a gente acaba ouvindo questionamentos do tipo: por que Deus foi tão cruel? Porque se tudo isso está dentro do plano de Deus, por que Deus foi tão cruel contra o seu Filho? Não poderia Deus simplesmente entregar Jesus na mão dos homens e eles o perfurassem com uma lança e o matassem? Mas não, Deus, Ele permitiu um sofrimento bastante profundo, de tortura, de humilhação a Jesus. E tudo isso tem um porquê. Tem um porquê. E o porquê, a causa disso, somos nós. Tanto eu como você. Se a nossa ofensa fosse pequena, se a nossa ofensa contra um Deus Santo fosse pequena, o pagamento pela dívida também seria pequeno. Mas acontece que a nossa dívida contra Deus, ela é grande. A ofensa contra um Deus criador de todas as coisas, poderoso, um Deus santo, absolutamente santo, foi muito grande. Todas as vezes que nós pecamos contra Deus, nós ofendemos a santidade de Deus. E o pecado nos torna réu de culpa. O pecado nos torna culpados e merecedores da morte eterna. E cada um de nós sabe como nós somos merecedores e culpados. Então o sofrimento de Jesus Cristo, ele expressa aqui a ira de Deus contra o pecador.
O sofrimento de Cristo, aqui em todos os seus detalhes, ele mostra o que realmente uma pessoa que peca contra Deus merece. E nós podemos prosseguir com o que estava acontecendo com Jesus para que nós possamos entender melhor. Irmãos, nós estamos diante de um Deus santo, diante de um Deus que não é conivente com o pecado, diante de um Deus que não ama o pecado, diante de um Deus que odeia o pecado, na verdade, e que vai condenar o pecador, e que realmente ele condena o pecador ou em Cristo, ou se o pecador não crer em Cristo como Salvador, esse pecador vai pagar por toda a eternidade aquilo que ele fez contra o seu Criador. Deus exige de nós adoração. Deus exige o nosso amor a Ele, pois Ele é merecedor. Eu não posso exigir o amor de ninguém, você não pode exigir o amor de ninguém. Você não pode exigir reconhecimento. Você é pecador, eu sou pecador. Deus pode exigir toda adoração, todo louvor, toda honra, toda glória, porque Ele é Deus de verdade. Ele é o Criador, Ele é o Senhor. E quando nós não o fazemos, nós estamos pecando. Então Jesus Cristo, Ele vai em nosso lugar. Ele vai receber a condenação em nosso lugar. Após Pilatos lavar as mãos, em Mateus 27, 24, ele entrega Jesus. Veja, irmãos, eu lavo as mãos. Como se ele dissesse, eu não tenho nada a ver com a morte desse inocente. Lavar as mãos é a coisa mais fácil que um homem pode fazer diante de Jesus. Lavar as mãos é virar as costas para Jesus. É virar as costas para os seus ensinamentos. Lavar as mãos é virar as costas para a exigência de Deus segundo a sua palavra. Lavar as mãos é muito simples. Eu viro as costas e saio como se eu não tivesse culpa alguma. Então ele lava as mãos e entrega Jesus ao açoite. Jesus vai ser açoitado. Nós não temos nem noção que é isso, irmãos. Pelo fato de nós não vivermos nessa época, nós não vimos alguém ser açoitado. O que nós podemos saber através da história, que o açoite era algo tão terrível, tão terrível. E esse instrumento usado pelos carrascos era feito de tiras finas de couro e enroladas em ossos, chumbo, espinhos venenosos. E com esse instrumento, com esse chicote, com esse açoite, as pessoas eram torturadas. Outro dia nós estávamos estudando sobre a história da igreja, aparece uma pessoa chamada Policarpo, um cristão. Ele era líder de igreja e ele foi ameaçado pelo fato de ele fazer parte da igreja e ele não cedeu a esse mundo, ele não negou a Cristo. E Policarpo, por causa disso, ele foi açoitado. E um outro cristão chamado Doroteu também recebeu o mesmo tipo de açoite. E historicamente os historiadores contam o que aconteceu na hora. Era o mesmo tipo de açoite que Jesus levou. O Policarpo ele morreu por causa dos açoites. Segundo os historiadores, o Policarpo, depois de levar os açoites, todos podiam ver os seus vasos sanguíneos, as suas veias, as suas artérias, elas ficaram expostas. Sabe essas artérias grossas? Nós temos artérias que parecem tubos de sangue. E por causa dos açoites, a pele, a carne dele foi toda rompida e ele morreu nos açoites. Doroteu, ele foi açoitado a ponto dos seus ossos ficarem expostos também. Morreu pelos açoites. Jesus, de uma forma milagrosa, e ele tinha que ser preservado, ele iria cumprir as Escrituras, ele iria até a morte de cruz, ele resiste aos açoites. Eu acho que se nós estivéssemos lá e com esse amor que nós temos por Jesus hoje, eu acho que nós não resistiríamos, eu acho que nós cairíamos desmaiados e eu não sei se seria para nós algo tão triste, tão terrível ver uma cena assim, a que foi submetido o Filho de Deus, e quando nós compreendemos as Escrituras, nós sabemos que Ele fez isso por nossa causa. Não simplesmente o fato dele, eu amo vocês, eu vou morrer, mas
ele assume os nossos pecados. Esses açoites eram o castigo de Deus. O castigo de Deus sobre Cristo, que assumiu as nossas culpas. É como se Jesus Cristo viesse a esse mundo e dissesse para nós: eu pago a dívida de vocês. E é por isso que ele estava aqui sendo açoitado, humilhado, de uma forma tão terrível. Depois, no Mateus 27 ao 31, Jesus ele é humilhado após os açoites, ainda ele é coberto com uma capa vermelha, vermelho vivo, como se fosse um rei. Eles zombavam, eles puxavam aquela capa, eles deixaram Jesus nu, eles puseram sobre ele uma coroa de espinho e eles batiam nele de uma forma bastante violenta e humilhante. E eu vejo Jesus suportando tudo isso por amor ao seu povo, e eu vejo Deus sentado no seu trono, fazendo cumprir a sua vontade, que era realmente essa, por amor a nós. Eu vejo a longanimidade de Deus, eu vejo o amor de Deus, a paciência de Deus. E foi o que levou a Deus ficar olhando, vendo toda aquela cena. E porque Ele nos amou, Ele ordenou e permitiu esses acontecimentos. E depois disso, Jesus pega a sua cruz e ele vai para o Gólgota, ele vai para o Monte da Caveira. Ele vai cumprir o que estava escrito a seu respeito. E ele é crucificado. E as Escrituras nos ensinam que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se faz maldito. Por que maldito? Ele recebe a maldição de quem? De Deus contra o pecador. Ele recebe essa maldição. A maldição é causada pelo pecado, irmãos. O mundo que está vivendo sem Cristo, que está vivendo debaixo da lei, está debaixo da maldição de Deus. Porque o mundo, ele é cobrado por Deus, por eles não ter Cristo, eles são cobrados segundo a lei. Não matarás, não cobiçarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao teu próximo como a ti mesmo. E nenhuma pessoa consegue cumprir a lei de Deus. Então o mundo, ele está condenado, ele está diante da maldição. Qualquer pessoa sem Cristo, ela está debaixo da maldição, ela está debaixo da condenação. Agora, os cristãos, você, eu, nós podemos dar glórias a Deus e realmente nós devemos servir a Deus. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e adorar mesmo. E pensar que um domingo por semana é muito pouco para eu glorificar a Deus, para eu engrandecer esse Deus que me salvou. Eu pensar que a minha vida, que eu vivo mais para mim, é muito mesquinha perto daquilo que Deus fez para mim. Então eu preciso me voltar mais a Deus, eu preciso amar mais a Deus, eu preciso muito mais do Senhor na minha vida, eu preciso engrandecer mais a Ele. Sabe, irmãos, nós precisamos entender o que Jesus estava fazendo na cruz. Ele estava levando sobre si os nossos pecados. É o que o profeta Isaías já tinha profetizado. Lá no capítulo 53, Isaías 53 traz tudo que Jesus estava sofrendo aqui. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aí o que nós fazemos com tudo isso? Às vezes nós continuamos vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu algo. Um dia o Senhor te amou. Um dia o Senhor enviou o seu Filho unigênito a esse mundo. E esse Jesus Cristo que nós amamos, que nós adoramos, Ele sofreu um castigo. Ele se fez maldito para que nós nos tornássemos benditos. Irmãos, Jesus na cruz, Ele não estava levando o castigo humano.
É bem verdade que os homens estavam torturando Cristo, mas agora na cruz ele recebe o castigo, a ira de Deus contra o pecado. Deus derrama a sua ira contra Jesus Cristo, porque Deus se ira contra aquilo que é mal. E em Jesus Cristo agora estavam os pecados da igreja, os pecados do povo de Deus, estavam ali reunidos em Cristo. Ele estava recebendo o castigo por causa do meu pecado e do teu pecado. E quando você crê em Jesus Cristo, esse pecado e todos os pecados que você cometeu, eles já estão perdoados, porque Jesus levou sobre si. Jesus levou a culpa, Jesus levou o castigo. Não há mais porque nós estamos preocupados com a nossa inimizade com Deus. É isso que Paulo está falando em Colossenses. Por isso que nós demos essa explicação de Paulo. Antes vocês estavam separados de Deus e a mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Nós éramos maus contra Deus. As nossas ações eram contra Deus. Nós não fazíamos nada para a glória de Deus, e a Bíblia fala: fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, quem vive para si mesmo não faz para a glória de Deus, está vivendo em pecado. Por melhor que seja uma atitude, por melhor que seja a intenção, se essa pessoa não estiver em Cristo, se ela não crer em Cristo, qualquer ação é invalidada. Por quê? Por causa do seu pecado. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Não há aceitação de Deus, de qualquer bondade, de qualquer ato de bondade, se nós não estivermos em Jesus Cristo, se nós não crermos em Jesus. Porque paira sobre aquela pessoa que não crê em Cristo, está uma acusação sobre ela está a separação. Existe um véu ainda que separa o pecador de Deus, porque ela não creu em Jesus, e quem rompeu o véu foi Jesus Cristo pela sua morte. O véu simboliza a carne de Jesus Cristo rasgada para que nós tivéssemos livre acesso ao nosso Senhor. Você tem livre acesso ao Senhor. Nós temos livre acesso a Deus. E será que isso não deveria causar alegria em nosso coração e nós vivermos muito mais para o Senhor? O que Deus requer de nós hoje é fé, é a honra ao seu Filho amado Jesus Cristo. Quanto tempo nós perdemos não honrando a Cristo, não dando valor a Cristo, não servindo a Cristo? Sabe, irmãos, nós temos que nos converter, nos arrepender e nos voltarmos mesmo a esse Senhor que nos salvou. De repente pode existir alguma acusação contra você, um passado sombrio, um passado terrível, e você se sentir o pior dos pecadores. E é assim que você deve se sentir. Paulo se sentia como o pior dos pecadores. E quando nós nos sentimos como o pior dos pecadores, nós vamos pedir socorro para esse Jesus Cristo que morreu numa cruz por nós. Quando nós sentirmos o peso do pecado, a acusação contra nós, nós vamos recorrer ao nosso advogado fiel, a Jesus Cristo, que morreu na cruz e levou sobre si os nossos pecados. Ele levou a ira de Deus, ele levou o castigo de Deus, para que hoje nós vivamos em paz com Deus. Olha o que Paulo fala no versículo 22, lá de Colossenses, no capítulo 1 que nós lemos: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, pela morte de Cristo. Jesus precisou se fazer homem por quê? Porque era o homem que precisava ser castigado, era o ser humano que pecou contra Deus, desde Adão. Adão peca contra Deus, se rebela contra Deus, e todos os filhos de Adão, todo homem que nasce hoje, ele nasce no pecado, ele nasce com o pecado de Adão, e ele peca contra Deus, e ele precisa de um Salvador. Veja como a palavra de Deus exalta Cristo. Leia na tua casa depois o 1º capítulo de Colossenses. Paulo, é como se ele cantasse para Jesus. É como se ele mostrasse: Jesus, olha, ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor, ele é tudo. Paulo fala que Jesus Cristo foi primícia dos que dormem, ele morreu primeiro e ele ressuscitou com um corpo glorificado, e nós assim seremos também. Um dia, irmão, se você morrer em Cristo, se você realmente crer em Cristo, você vai morrer, mas você vai ressuscitar com um corpo glorificado igual ao de Cristo, porque Cristo venceu a morte, então ele venceu a morte por você.
A Bíblia não dá espaço para a exaltação de seres humanos. A Bíblia não dá espaço para que nenhum outro ser seja exaltado, a não ser o Deus, o nosso Deus da glória, o nosso Senhor. Foi Ele que nos comprou, foi Ele que nos resgatou, por meio dEle que nós chegamos a Deus, é por meio de Jesus Cristo que nós somos vivos, é por meio de Jesus Cristo que nós somos livres do pecado, é por meio de Jesus Cristo que nós temos paz com Deus. Deus não aceita a bondade humana, Deus não aceita obras humanas, Deus não aceita nada que venha do homem, a não ser que o homem tenha Cristo, porque Cristo, Ele fez tudo o que deveria fazer, Ele foi perfeito, Ele foi sem pecados, Ele foi limpo, absolutamente limpo, condenado à morte, morreu na morte de cruz por causa dos nossos pecados, mas como Ele não pecou, Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre, e hoje Ele intercede por nós. Amém. Ele intercede por nós. Por isso que não há nenhuma acusação contra os escolhidos de Deus. Não há. Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo pela vida de cada um de nós, intercedendo pela sua igreja, irmãos, tá? Por isso você está livre, você não precisa mais ter a preocupação, os teus pecados foram perdoados. Há uma declaração em nosso favor dizendo: vocês estão justificados. Pela fé, nós temos paz com Deus, nós somos reconciliados. Romanos capítulo 5, Paulo fala sobre isso. Isso nos dá paz, nos dá o descanso que nós precisamos. O que você precisa agora é honrar esse Jesus. Você não vai ser salvo pela tua santidade, mas você vai ser salvo por você honrar a Cristo, servir a Cristo e buscar essa santificação que vem do Senhor. Essa é a exigência de Deus para a sua igreja. Vamos ficar em pé.